E aí, filhão, beleza? Exercício número 2 aqui, FGV, Economia 2018. Repare que exercício de geografia física, ou seja, vamos começar aqui. A Terra formou-se como planeta há 4,6 bilhões de anos ou 4,56 bilhões de anos. Desculpem. A evidência mais antiga de vida foi encontrada em rochas com idade aproximada de 3,5 bilhões de anos. Há cerca de 2,5 bilhões de anos, a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou devido à fotossíntese dos vegetais primitivos. Os animais apareceram repentinamente há cerca de 600 milhões de anos. Começa, os fósseis índices, o que você vai chamar de cambriano, por isso que nós falamos pré-cambriano, antes de cambriano. Cambriano é um período, o primeiro período do Paleozoico inferior, tá? Do Paleozoico, famoso Paleozoico, diversificando-se rapidamente numa grande explosão evolutiva. A subsequente evolução da vida foi marcada por uma série de extinções em massa, sendo que a última, se não me falha a memória, foi a do Cretáceo, há 65 milhões de anos, que foi a grande última extinção que nós tivemos. Nossa espécie apareceu há cerca de 40 mil anos. Então lá na Terra não somos nada. Eu aconselho a leitura não, se você tiver condições de assistir o Carl Sagan, Cosmos Antigo, onde ele faz uma sala e vai mostrar o tamanho da história humana perante a história da criação da Terra, que é mínimo. Mas vamos lá. A passagem do tempo geológico é estudada a partir da análise dos movimentos orogenéticos. Movimentos orogenéticos, meu filho, aconteceram no Cenozoico, tá? Deram origem às grandes cadeias montanhosas como os Andes, Himalaias, Alpes Rochosas, e outras aí. E é estudada a partir dos movimentos orogenéticos e do nível dos mares médios dos oceanos. Não. Repare que aqui mesmo eles já falaram das rochas. Repare que as rochas sedimentares formadas lá na época do Paleozoico, elas têm o quê? Elas têm fósseis índices, os famosos fósseis índices, que eu sempre falo para o meu aluno quando ele vai na praia, ele pega aquela coisinha de pato, de marreco lá, aqueles baldinhos, e aí ele coloca areia e depois ele compacta e põe virado. Então parece o processo de fossilização. Fósseis são encontrados em rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas, não pela temperatura, pressão, ok? Das camadas internas da Terra e dos abalos sísmicos. Também não é isso que vai dar a questão. Abalos sísmicos hoje, um dia nós vamos explicar isso aqui com tranquilidade. Dos horizontes do solo, horizonte de solo, filho, é o horizonte que você vê, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte R, cada um dá o seu nome. Ele é muito superficial, tá? E das práticas agrícolas, não. Das falhas tectônicas e das toponímias continentais. Toponímias são nomes dados a algumas formas continentais. Então vocês têm, por exemplo, os hidrômions, os hidrôminos, que são hidrôminos, que são ligados às águas continentais, rios, cursos de água. Os liminônimos, que são nomes dados a lagos, por isso que é liminografia, estudo dos lagos. Os talassônimos, que são nomes dados aos oceanos, por isso que é talassocracia grega, poder dos oceanos. E os orônimos, que são nomes dados às formas de relevo. Então não tem nada a ver isso aqui para você dizer a história da Terra. Isso aqui são nomes dados aí em determinadas situações. Letra E, dos fósseis, e da disposição das camadas rochosas. É assim que nós vemos a idade da Terra. Lembrando, mostra aqui, por favor, filha. Essa aqui é uma tabela geológica do tempo, pode mostrar. E essa tabela geológica já tem até no nosso canal. Eu tenho um vídeo só sobre isso, quando eu falo eu falo sobre como é que se faz uma tabela geológica do tempo. Isso aqui está bem simples, inclusive. Então aqui vai de cima para baixo. As rochas aqui segue um processo de superposição estratigráfica. As rochas mais antigas na parte inferior
e as rochas mais modernas na parte superior. Eu sei que essa tabela aqui ela está bem em desuso, entretanto são usadas ainda nos vestibulares, tá ok? Cola conosco, um exercíciozinho que parece fácil, mas que é chato se você não tiver conceitos de geografia física. Tamo junto, é nóis.